A paz do Senhor Jesus aos nossos irmãos e amigos aqui do canal Diego Ramos de Souza, servo de Cristo. É uma alegria mais uma vez poder estar aqui com os irmãos fazendo este vídeo para mais uma meditação bíblica da Palavra de Deus. Desta vez eu quero ler aqui no texto, no livro de Marcos, capítulo de número 10, do verso 42 ao verso 45. Nos acompanhe. Mas Jesus, chamando-os a si, disse-lhes: Sabeis que os que julgam ser príncipe das gentes, deles se assenhoreiam, e os seus grandes usam de autoridade sobre elas. Mas entre vós não será assim. Antes, qualquer que entre vós quiser ser grande, será o vosso servo. E qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, será servo de todos. Porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Amém. Queridos irmãos, o que nos chama muito a atenção nesse texto é que Jesus, ele nos fala sobre o modelo de liderança bíblica. E para isso, ele faz um contraste entre a liderança do mundo e a liderança que provém de Deus. Jesus, ao falar da liderança do mundo, ele está tendo em mente, provavelmente, Roma. Roma, meus irmãos, ela sitiou Jerusalém e tomou posse de Jerusalém. E a liderança de Roma era exatamente como o Senhor Jesus cita, que os príncipes das pessoas que se tornam senhores sobre elas. E esta palavra, se tornar senhor, no original, David Stern, ele diz que eles governavam sendo tiranos. Há um imperador de Roma que ele disse o seguinte, que o remédio de Roma para conflitos era ferro e sangue, ferro e fogo. Então, para você ver, meus irmãos, que a liderança do mundo naquela época era uma liderança tirana. E o tirano é mais ou menos assim: ou você me obedece ou eu te prendo, ou você me obedece e eu te mato, ou você me obedece e terá consequências, não é verdade? E dessa maneira ele usa a autoridade sobre o povo. Mas Jesus, contrapondo a isso, ele fala: mas entre vós não será assim. Por que Jesus ensina isso aos seus discípulos? Vejam bem, do verso 35 até o verso de número 41, antes do texto que nós lemos, há dois discípulos que pediram posição de honra para o Senhor, que o Senhor colocasse eles um à sua direita e outro à esquerda. Os outros 10 ficaram indignados com isso, com esse pedido, de Tiago e João. Então Jesus ensina a questão da liderança de Deus e a liderança do mundo. Mas quando Jesus fala que entre os discípulos não será assim, ele mostra qual é a maneira de liderar que provém de Deus. Primeiro ele fala assim: qualquer que entre vós quiser ser grande, seja o vosso servo. Isso fala da servidão local. Se você quer ser grande entre aqui os seus irmãos, sirva, Ou seja servo do seu irmão. Sirva aos seus irmãos, Ele traz para a liderança local. Mas depois, na segunda parte, ele fala: e qual dentre vós quiser ser o primeiro, seja o servo de todos. Então, obviamente, ele está falando assim que aquele que quer ser grande, seja servo do seu irmão. E aquele que quer ser grande no mundo, conhecido daqui para fora, seja servo de todos aqueles que lhe apresentarem ao caminho. Talvez você pergunte: é isso mesmo que quer dizer isso? De fato, é verdade. Porque o Filho do Homem, veja bem, qualquer que entre vós quiser ser o primeiro será servo de todos. Mas no verso 45 Jesus diz: porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Aí você pergunta: como que Jesus servia, se Jesus era um mestre? Jesus, meus irmãos, vale a pena salientar que no contexto geral dos 4 evangelhos,
não é? Nós vemos o Senhor Jesus nunca parando para dar sequer um descanso. É certo, algumas outras passagens, como no barco, Jesus dormia, e se ele dormia é porque se sentia cansado. Mas dentre outras muitas, que nós temos muito mais comprovações, Jesus não tinha um tempo para descanso. Ele tinha um tempo para orar. Ele tinha um tempo para buscar a Deus. E mesmo quando nesse interim de tempo, meus irmãos, Jesus tirava para tal um tempo a sós, às vezes ou por vezes apareciam pessoas enfermas, endemoniadas, não é verdade? Pessoas que precisavam de milagres. E a Bíblia nos diz que grande era a misericórdia do Senhor Jesus Cristo para com essas pessoas. Em outro mesmo, num caso, meus irmãos, Jesus convidando pessoas para o seguir, disseram para o Senhor Jesus: primeiro deixa eu enterrar o meu pai, primeiro deixa que eu resolva as outras coisas, não é verdade? E Jesus disse: olha, deixa essas preocupações, deixa os mortos enterrarem os seus mortos. Não é verdade? Ele estava falando da morte espiritual das pessoas. Deixe que os que estão mortos espiritualmente enterrem os que estão mortos espiritualmente. Mas tu que tem a oportunidade de seguir-me, largue tudo e vem. Há pessoas que apresentam inúmeras desculpas, né, meus irmãos? Mas voltamos ao texto. E ele mesmo, depois de falar isso, daí sinceramente ele falou: pois o Filho do Homem não tem onde reclinar a sua cabeça. Isso nos prova, meus irmãos, que Jesus tinha muito pouco tempo para si mesmo, mas ele dedicou-se até o final do seu ministério. Por isso ele fala que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Desta maneira, pregando, ensinando, curando, expulsando demônios, alimentando multidões, fazendo bem a quantas e muitas pessoas, era a maneira que Jesus servia. E, inclusive, o Senhor Jesus serviu também aos seus alunos, aos seus discípulos. Quando na ceia, ele, meus irmãos, se descobre e ele fica de joelhos e lava os pés dos seus discípulos. Isso é um sinal, meus irmãos, de servidão. E eu concluo aqui dizendo, queridos, que a liderança bíblica, ela é servil. Nós estamos aqui para servir a Deus. Nós estamos aqui para dar o nosso melhor a Deus. O líder bíblico é aquele que mais vai trabalhar. O líder bíblico é aquele, meus irmãos, que deve dar o exemplo. Seguindo ele ou não as pessoas, ele deve ser exemplo. Mas Deus é tão bom, mas Deus é tão maravilhoso, que nunca um pastor fica sem um rebanho. E também um líder fica sem alguém para que ele possa liderar. É preferível, às vezes, 5 pessoas que te obedecem a ter 15 que te desobedecem e te desacatam. Por isso, vale a pena salientar, se Deus os chama para líderes, se Deus nos chama para estar à frente de sua obra ou de algum departamento relacionado à sua obra, tenhamos em mente o exemplo do Senhor Jesus Cristo, que serviu até o último instante. E ele diz assim: mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. No final, Cristo morreu. Talvez o caminho da liderança não seja atrativo a muitas pessoas pelo seu real significado, mas seja atrativo pelas, vamos assim dizer, honrarias que ela tem. É o que muitos procuram. Mas eu quero dizer para você que liderança bíblica é se sujeitar a Deus, é se sujeitar ao seu próximo, é se sujeitar às pessoas que lhe apareceram ao caminho, servir a elas, pregando o evangelho, orando, fazendo bem, amando-as como Cristo, como Deus nos amou e nos ama. Desta maneira, seremos mais semelhantes com o Senhor Jesus e menos semelhantes conosco. Que Deus te abençoe, que Deus continue derramando das suas infinitas graças sobre a sua vida. Se você gostou desse vídeo, curta, se inscreva no nosso canal, ative o sininho das notificações e compartilhe para que mais conteúdo como este possa alcançar mais pessoas. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus. A paz do Senhor.